Olá, como estão? Bom, eu estou relembrando um pouquinho desse hook do uso context aqui do React e estou na documentação e resolvi fazer esse vídeo para lembrar, né? E toda vez que eu faço vídeos me auto-explicando, eu consigo fixar de uma forma melhor. E normalmente eu compartilho porque isso pode ajudar alguém também que está nesse mesmo caminho. Então, o uso context ele nasce para substituir a questão de ter que passar muitas props para muitos descendentes. Por exemplo, eu tenho um componente pai e tenho 20 filhos, 30 filhos. Eu preciso que uma props do componente pai chegue lá no último filho. E aí você tem que ir passando props por props por props. Então, esse uso context ele nasce exatamente para evitar isso, para facilitar. De uma forma geral, o uso context você usa aqui primeiro um create context, né? Então você cria o contexto e aí você põe o contexto que você criou colocando um provider, então para você prover isso e passa um valor para todos os filhos, dos filhos e dos filhos e dos filhos. Aqui tem um exemplo, né? Um exemplo básico aqui em que se usa um tema context. Então, por exemplo, aqui para a gente mostrar isso aqui como dark, né? E passar esse tema dark para todos os filhos, como seria, né? Ele cria aqui um tema context, em que eu faço um create context, começa com null, e aí eu retorno aqui no meu componente principal, que é meu myapp aqui, eu retorno o tema context, que é o que eu acabei de criar aqui, e pronto, provider, que vai ser o value dark. Então eu estou provendo para todos os meus filhos e filhos dos filhos o valor de dark, para ficar dark aqui. Então, em form, eu tenho o welcome aqui e tenho o button, né, que é um filho dele. E vejam aqui que ele está com o tema dark também. Se a gente olhar o filho de form, que é painel, ele está aqui usando com o theme, ele está usando o contexto, então use context, e ele está chamando theme context. E aí, ele está passando como uma class name o painel mais o tema que vai ser dark. Então, por essa class name aqui, ele está mudando tudo para dark. Da mesma forma, o button aqui, ele usa o tema, faz o use context, tema context, e ele vem aqui e concatena com o tema dark, deixa o botão dark. Então, ele está passando para o último filho que a gente iniciou aqui no componente principal. Então, ele passa para form já tem isso diretamente, que vai passar para painel, que está usando o contexto, e aí o button, que é filho de painel, também está usando o contexto, esse aqui sendo filho desse. É basicamente isso que se faz. Atualizando dados passando via contexto. Aí aqui também ele mostra que a gente pode usar a utilização do contexto setando isso. Então a gente usa state aqui com dark e a gente passa setando isso. Então o valor do provider, o valor do que está provendo, né, do tema.context, vai ser o valor de tema, que ele pode ser dark. Ou se você clicar nesse botão, por exemplo, que ele está fazendo aqui, quando você clica no botão, ele seta para light. Então vai mudar isso também. Então a gente consegue atualizar os dados via contexto também. Aqui ele tem alguns exemplos, achei interessante, me fez relembrar bastante coisa aqui. E aí um ponto aqui, ele começa, né, então aqui, o componente, quando você clica aqui nesse checkbox, ele muda. E aí como é que ele faz isso, né? Ele vem aqui, mais uma vez, cria o tema, né, começa com null, meu componente principal, que é myapp, e aqui eu começo com o use state, então ele começa inicialmente com light. E aqui, ponto provider, que é igual ao meu tema. E passo para o form, e aí eu tenho um label aqui que vai ser meu input, e esse input vai ser um checkbox. Esse checkbox, ele tá verificando se o check é igual a dark. E aí ele faz um unchained aqui. E como é que ele faz esse... voltando, então, ele tem um unchained aqui, em que ele verifica. Tá com check? Se tiver com check, é dark.
Caso contrário, é light, que é exatamente o que está correndo aqui. Se tiver com cheque, é dark. Caso contrário, é light. E a gente tem aqui um nome, né? Use dark mode. Ok, e aí a gente tem o primeiro filho, que é o form. O form, por sua vez, ele tem aqui um outro componente em que ele passa ali welcome para ele, que é o que a gente está passando aqui como title. E esse componente ele está usando o contexto e fazendo mais uma vez aquele class name. Então ele pega o que tiver aqui. E aí ele tem essa seção e class name vai ser igual ao que a gente tem no nosso contexto. E a gente tem um filho que é o button. E o button, mais uma vez, também, ele vai pegar o contexto. E aí, com esse contexto, ele vai verificar e dizer o que se é light ou se é black, né? E aí aqui, o children é o que a gente está passando aqui, o nome do botão. Então, é basicamente isso daqui, um exemplo simples, mas que dá para entender de forma bem intuitiva. Atualizando o objeto via contexto. Esse aqui, ele mostra que dá para você atualizar qualquer objeto via contexto. Então, uma atualização que acontece em um componente acima reflete em todos os componentes abaixo. Da mesma forma, uma atualização que acontece em um filho reflete em todos os componentes. Talvez até por isso, de alguma forma, seja um pouquinho arriscado, dependendo do tamanho da aplicação, usar isso aqui. Mas, enfim, para entender esse hook, a gente tem que entender isso aqui também. Então, ele cria o contexto, que ele chama de Current User Context, que ele começa com null, e aí aqui, ele vem aqui e seta, ele põe o use state, né, que também vai começar com null, e current use, set current use. Aqui, ele faz o provider, então ele está usando esse contexto, e ele passa para esse provider, ele passa para esse, está provendo os use states aqui, em que o value é current use e set current use. Então, a gente está passando isso daqui para os filhos, ou seja, está passando para o form. E aqui em form, a gente tem o welcome, que é filho dele aqui, né, esse panel. E aí, quando a gente vem em panel, é a mesma coisa aqui, ó, class name, ttt, ttt é ótimo. E a gente tem o filho que é login button. O login button, ele vai usar o contexto. Então, ele usa o contexto aqui de, ó, use context, ele tá usando e chamando esse estado que tá lá em cima. Ele tá passando aqui, que é o que a gente fez e passou aqui em cima. E aí ele tá fazendo um destructor aqui, né? Tá desestruturando e usando isso aqui. E aí o que ele faz? Ele verifica se current use for diferente de null, significa que você tá logado com um name. Que name é esse? Esse name é esse name aqui que está sendo passado como um filho ali, uma prop, se eu não me engano. E aí a gente tem um retorno aqui de um button, que tem um on-click também, e ele atualiza isso. Quando a gente clica nele, aí ele aparece que foi logado. Então, a gente já está atualizando dessa forma o contexto. Então, se aqui está null, que se for diferente do null, ele vai estar logado. Caso contrário, não. E aí é isso que acontece. A gente está passando via contexto o estado, né? E aí, quando a gente tem mais de um contexto aqui, também gostei desse exemplo. Então, eu tenho o contexto do tema, eu tenho o contexto do usuário aqui. Então, eu posso vir usar o tema, eu posso vir aqui e logar, por exemplo. E aí, como é que eu faço isso? Eu tenho o meu componente principal, e aí eu tenho o tema, o set tema, que vai começar com light, que é como começa aqui, e o user atual, né, que começa com null também. Então, ele retorna o ThemeContext.Provider, que é o valor do tema que tiver aqui, e dentro de ThemeContext.Provider eu tenho um outro contexto, que é o contexto do Current User Context Provider. Então, o provider, ele é pai desse contexto aqui, então ele está dentro do contexto do tema. E aí eu passo mais uma vez os values do Current User, set Current User. E aí eu tenho ele, o Welcome Panel, que é o filho dele.
Esse é o campaign. Ele usa o contexto, né? O current user. Ele faz um destruct aqui e retorna. Se for diferente de null, ele está fazendo um ternário. Então, ele verifica. Current user é diferente de null. Se for, ele fala great. Se não, login form. E o login form, que é o que está acontecendo aqui nesse momento. Eu tenho aqui um login form. Esse login form, ele usa o set current user, mais uma vez o destructor, e aí ele usa o contexto do current user context, e aí ele usa mais um uses states aqui, em que ele pega o primeiro nome e o segundo nome. E aí ele verifica se pode fazer o login. Pode fazer o login se o primeiro nome for diferente de nada, né? E o segundo nome for diferente de nada também aqui. Se for diferente de nada, no caso, se tiver preenchido. E aí ele retorna first name, que é requerido. Qual que é o valor dele? O valor dele é o first name. E ele está coletando aqui, né? Ele está trocando com o set first name. Então, ele faz um change em que ele pega o valor que é digitado pelo target.value. Mesma forma, no last name, ele pega o que é digitado pelo target.value. E aí, a gente tem um button que ele fica desabilitado. Ó, se a gente vir aqui, ele está desabilitado quando é diferente de quem do posso logar. Ou seja, não está preenchido. E aí, eu tenho um clique aqui também, em que eu faço um set do current user. Então, ele pega o primeiro nome, o segundo nome, concatena com espaço. E tenho o nome do botão, que é o login. E aí, se for diferente de login, né? Se eu não conseguir logar, ele coloca isso daqui, que é isso que tá aqui. Aqui ele continua usando, né, como já mostrou nos outros exemplos do tema. E o button também continua usando aqui o tema, como já tinha sido usado aqui. O nome dele vai ser uma children e ele passa como props aí o disable, o onClick e a children. Então, tem essas props sendo passadas também. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Eu tinha entrado. Deixa eu ver. Checkbox, dark. Welcome. Aqui. E aqui também, né? Se for diferente de null, então ele vem cá se eu tiver feito o login. Aí, se eu tiver feito o login, ele pega aqui verifica o comment user e coloca que foi logado com o nome que tá lá, que vai ser o primeiro e o segundo nome que tá concatenando ali embaixo. Então, eu posso pôr teste, entrou, e posso apertar aqui. Então, ele vem aqui e acontece isso. E isso está sendo usado em todos os momentos. Também tem aqui acho que já fica um pouquinho mais complexo, né? Mas o que ele diz é que a gente pode criar basicamente isso, né? Mas que pode criar uma função de provedores. Então, eu consigo aqui ter os meus provedores. E aí, eu vou ter o contexto aqui, ó. Vou ter o tema, retornar. E no meu app principal, eu coloco os meus provedores, colocando aqui como theme e set theme. E passando também aqui, tudo que tá aqui dentro, iria para essa parte. Acho que para resumir, não ficar tão longo um vídeo, seria isso. Me ajudou bastante a entender. Espero que ajude alguém também. Se puder curtir e comentar, eu agradeceria. Até breve.